de mim. Fala, mágicos avoados, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar aí sobre o filme novo baseado em Oz. Isso mesmo, o filme Wicked. Então, para mais sobre o filme, fique aqui no vídeo para você saber tudo sobre esse novo longa. E para acompanhar cada vez mais conteúdos como esse, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vai, ajuda a gente aí que eu sei que você consegue. Você é um mago poderosíssimo e consegue apertar o like. Então, simbora! E bom, vamos começar aí falando sobre o que se trata o Wicked. O Wicked basicamente traz a história de Elphaba, que seria a bruxa má do Oeste, ou antes dela se tornar a bruxa má do Oeste. Quando ela ainda era jovem, então seria uma história de origem sobre essa bruxa, que começou basicamente quando ela nasceu de uma cor diferente dos demais, uma cor aí peculiar. Um verde bem verde, basicamente, né? Parece que ela é filha do Hulk com o Shrek, né? Mais ou menos por aí. E com isso, então, vamos avançando na história dela e tudo que ela sofreu, né? Sendo dessa cor. Sofrendo, basicamente, racismo e preconceito por parte dos demais que ficaram afastados dela por conta somente da cor. E isso começa desde o seu nascimento, com o seu pai e a sua mãe sendo os mais, né, enfatizadores disso. E então a vida dela acabou sendo um pouco difícil, mas tudo começa a mudar após ela ir para a universidade, que é onde ela conhece uma poderosa maga e também a sua contraparte, se a gente pode chamar dessa forma, a que se tornaria a bruxa boa, Galinda. E é a sua real contraparte, porque ela é totalmente diferente. Ela não sabe o que é ou não, então ela é a mais parecida com uma patricinha que a gente pode ter em O Mágico de Oz. E em contraponto, Elphaba seria, né, a gata borralheira, se a gente pode chamar dessa forma, né? Vinda de uma família boa, mas ao mesmo tempo com uma vida difícil por conta da cor de sua pele. E isso fica muito explícito dentro da proposta do filme. É tudo sobre isso basicamente. Toda a trajetória, né, e o poder de Elphaba vão ser decorrentes da sua cor e do preconceito que as pessoas têm com ela. Porque além dela ser poderosíssima, ela também vai trazer algumas coisas peculiares, né? Alguns segredos que nem ela mesma conhece. E o filme então basicamente traz essa perspectiva quando Glinda começa a contar a história de Elphaba. E então vamos acompanhar essa parte 1, né, do filme, pois o filme vai ser sim dividido em dois. A segunda parte sai o ano que vem, pelo menos nos planos deles até o momento. Então esse filme é acompanhando a história que se passa antes de O Mágico de Oz, que é uma história contada no livro Wicked, lançado por Gregory Maguire em 1995. E que na verdade esse filme é baseado na peça de teatro que é baseada no livro, beleza? Então o filme não é baseado diretamente no livro, mas sim baseado na peça que é baseada no livro, né? Então, para vocês só se situarem. Por que eu tenho que falar sobre isso? Porque o livro tem um tom um pouco mais sombrio e um pouco mais pesado. Não é assim tão mais, mas ainda assim bem mais. A peça de teatro, que é uma das peças mais vistas na história, uma das peças de maior sucesso e também a que mais fez grana na história das peças, tá no ar aí, sei lá, 20 anos basicamente, traz um tom um pouco mais leve em vários aspectos, né? Por conta de ser uma peça mais descontraída e mais voltada para comédia. Já o livro, como eu disse, um pouco mais sombrio. Por isso eles pegaram para fazer a adaptação da peça de teatro. E dito isso, vocês já sabem aí que, por exemplo, como é baseado em uma peça teatral, temos sim um filme que é um musical. Sim, é um filme musical, só que ao mesmo tempo não é só musical. Tem vários momentos, mas não é só isso. E é um filme bem interessante e bem amarradinho na sua proposta e na sua história. E talvez que tenta reproduzir o sucesso que é o teatro, né? A peça da Broadway, que já passou do 1 bilhão
e é um grande sucesso, né, que está aí em cartaz há muito tempo, que é baseada nesse livro aqui, como eu disse, que é a história antes, durante e depois de O Mágico de Oz. E esse aqui é o primeiro de 4 livros. Esse aqui sendo Wicked, né, como vocês já sabem, que é a história não contada das Bruxas de Oz, de 1995, seguido por O Filho da Bruxa, de 2005, Um Leão Entre Homens, de 2008 e Fora de Oz, de 2011. E o único que é basicamente traduzido em português é esse primeiro aqui. Vamos ver aí se eles conseguem agora, né, depois desse filme fazendo sucesso, se eles trazem, né, os outros livros para o nosso idioma. Os outros somente em inglês, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, né? Se você sabe de alguma outra informação, deixa aí nos comentários pra gente. Onde podem esperar o inesperado. Você é verde. Eu sou sim. Então vamos lá falando sobre os pontos positivos e negativos do filme. Bom, o filme em si é bem interessante, bem divertido e é um filme bem legal. Recomendo vocês assistirem. O filme, ele tem alguns aspectos ruins na minha humilde opinião, só que é mais parte do próprio musical, que no começo do filme é muito musical, entende? Parece que você tá assistindo a peça mesmo. E talvez seja intencional, porque é um filme baseado numa peça. Mas eu acho que fica muito pesado nesse início de filme. Os 10 primeiros minutos ali, basicamente, traz sei lá, 6 de musical, entende? Então é muita coisa. E isso nos leva à parte do roteiro, que, por exemplo, nas partes dos musicais, em certos momentos do filme, fica estranho. Porque o roteiro tenta avançar um pouco mais contando uma história, só que é interrompido por um musical, na minha visão e na minha opinião. Não são todos os momentos de musical que atrapalha a narrativa do filme, mas alguns ficam demais. E não é como se fosse um musical que se refere a algo que o protagonista ou o personagem que ali está imaginando ou sonhando, e na visão dele seria um musical. Porque tem alguns momentos que o musical só está lá porque sim, entende? Então esses momentos específicos que o musical simplesmente acontece que me pegam. Porque se você for ver os musicais mais insanos do cinema, são momentos em que o personagem está sentindo alguma coisa, ou ele está imaginando algo, então são momentos em que a gente pode colocar como um pensamento ou uma visão daquele personagem. Se isso foge um pouco da proposta, né, colocando um musical em qualquer elemento, em qualquer cena, fica meio estranho. Então tem 1 ou 2 momentos que eles acabam fazendo isso, tirando o musical desse personagem e simplesmente acontece o musical. Então eu acho que esses 2 momentos me incomodaram muito. E agora, em pontos positivos, meus amigos, a parada fica insana. Porque assim, o filme bonito demais, muito lindo. O filme tem um design de produção excelente, maquiagem, figurino, todo o aspecto do design é insano. As cenas, né, a fotografia do filme é muito bonito. É tudo lindo e tudo maravilhoso. Então, em vários momentos, eu até comentei com a minha esposa que o filme passava uma vibe de Alice no País das Maravilhas com Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Então, é tudo muito gritante para você entender que você não está no mundo real. Você está num mundo fantasioso mesmo. E tudo é muito bonito. Tudo elegante, tudo muito bem descrito. Então a parte visual, a parte técnica do filme, as músicas, o áudio, tipo, é muito insano. A produção desse filme realmente foi pesadíssima. E claro que traz todos esses aspectos porque você está em uma adaptação, basicamente, né, de O Mágico de Oz. Então é tudo muito grandioso, os personagens, a caracterização dos personagens, a caracterização da Cidade das Esmeraldas, até mesmo a universidade, que a gente não vê nos contos ou nos filmes clássicos, mas é uma coisa importante dentro dessa adaptação de Wicked. Então é excelente, é tudo muito bonito, muito visual mesmo, tipo, tudo tá lá e você entra realmente no filme. É tudo muito bonito, tudo muito bem feito. A questão da Elphaba ser verde, em alguns momentos você fica, sabe, meio
com uma estranheza, mas ao mesmo tempo eu acho que é proposital para você se sentir estranho por ela estar verde, ou quer dizer, por ela ser verde, né? Então tem todos esses aspectos. A construção dos personagens também, visto, né, a atuação insana que esses atores trouxeram também é excelente. Eu gostei demais da atuação da galera, e é uma galera assim de peso, né? Como Elphaba, a gente tem a Cynthia Erivo, que tá assim maravilhosa no papel. No papel de Glinda ou Galinda, a gente tem a Ariana Grande assim com uma caracterização bem interessante, mas a personagem, eu acho que na questão da direção mesmo da própria atriz, o diretor quis alguns certos maneirismos ou caricaturas, né, que entregassem que ela é realmente desconexa desse mundo. É uma personagem que se diferencia muito, né, da realidade, porque aparentemente ela é de uma realidade diferente. Ela enxerga um mundo basicamente todo cor-de-rosa e tudo é envolto dela. Então ela não percebe algumas coisas e tal, e a gente vai vendo essa evolução da personagem ao mesmo tempo que a gente sabe sobre o passado dela, entende? Então ela tem algumas características que ela não vai deixar de ser quem ela é no decorrer da história e no final da história, entende? Tanto ela quanto a própria Elphaba. Então toda essa construção da personagem ser caricata, eu acho interessante, porque é a proposta. Se era pra gente detestar ela, assim, os caras acertaram, porque o raiva que você fica dessa menina. Mas enfim, nós temos também o Jeff Goldblum, né, como o próprio O Mágico, que seria o Mágico de Oz. Temos também Michelle Yeoh interpretando a Madame Morgan, eu acho que é esse o nome dela, se eu não me engano, é algo assim. Mas é uma questão bem interessante ter esse elenco de peso, porque quando eles estão realmente juntos, a química deles fluiu, sabe? Então é algo que realmente entregou o que os personagens estavam tentando fazer, visto que a própria atuação, né, dessa galera insana ajudou muito nisso, né? Então é realmente interessante. E o filme também tem outros aspectos, como o plot twist, né, na virada ali do terceiro ato, toda a construção. Então é um filme bem legal, ele te entrega uma narrativa bem coesa, algo bem escalado. Tem o primeiro arco, onde apresenta as personagens, apresenta a história de origem da Elphaba, né, enquanto criança, enquanto a vida ali com os pais dela e com a família. Depois tem o segundo arco apresentando outros personagens, mostrando como ela tem esses, né, essa defensiva dela mesmo com as outras pessoas, e como o relacionamento dela com outras pessoas é diferente, né, por conta da cor da pele, ou até mesmo por conta da família que ela veio. Então tudo isso é construído dentro do segundo ato e entrega um plot twist no terceiro ato que o filme vira outro basicamente, e é tudo insano. O visual, assim, do terceiro ato, meus amigos, é de explodir cabeça, né? Principalmente a cena final ali. Eu achei insano, e é um filme bem legal e bem interessante mesmo, e eu gostei demais. Então vamos lá, falando sobre o âmbito geral aí, sobre o filme, agora na minha opinião. O maravilhoso Mágico de Oz, que convoca a cidade das Esmeraldas. Vem comigo! Eu não posso fazer isso, é o seu momento! Estou indo! E bom, o filme, o Wicked, tem aí um excelente roteiro, é bem descrito, é bem interessante, tem um design de produção insano, todas as coisas visuais estão lá, tudo é bem deslumbrante. O filme em si é muito legal e muito divertido. Recomendo que vocês assistam no cinema, principalmente para ver tudo em tela maior, né? O que me deixa esperançoso, por exemplo, para o futuro de O Mágico de Oz, que a gente pode sim ver mais adaptações desse mundo, né? Desse universo que a gente vê pouco, né? Por aí, basicamente. E o filme me trouxe algumas, né, coisas ali que me deixaram confuso em certos momentos, se eu gostava ou não, por conta até mesmo dos musicais, que pra mim, sabe, pesa bastante, porque musicais não é o meu forte, né? Eu estou aprendendo a gostar mais, mas ainda assim, musical a gente fica, né, com esse pé atrás. Mas, assim como a gente, né, escuta a mensagem do filme com preconceitos e coisas do tipo, talvez isso seja somente uma coisa para você se
se atentar, né, realmente, para você não julgar ou não ter um preconceito só porque é um filme musical. Porque a gente vê nesse filme aqui que o musical em si não é ruim. Ruim é como às vezes eles entregam a história, entende? Então um filme bem construído, bem narrado, né, e bem executado, traz aí uma obra-prima. Eu não digo que esse filme, Wicked, é uma obra-prima, mas isso faz com que a obra se engrandeça, né? Como ela é construída e executada. Coisa que, por exemplo, Coringa, Delírio A2, que também é um musical, não faz. Então é um contraponto, porque a gente tem dois musicais e Coringa é um filme, na minha opinião, decadente, horroroso. E Wicked se sobressai muito, e é a proposta do próprio musical. Então não é um musical que estraga o filme, mas sim a narrativa que eles estão tentando contar e como eles estão tentando contar. E sendo esse Wicked parte 1, ele também precisa se bastar por si só, ao mesmo tempo que ele tem que deixar um gancho para a segunda parte. E, ao meu ver, o filme encerra muito bem o arco desse filme aqui e te entrega, né, o gancho para a sequência, que você se pergunta o que eles vão fazer a partir dali. Então é um filme que se basta por si só, ao mesmo tempo que tenta alavancar o segundo. Então, para mim, é bem interessante como eles construíram isso, né? Eles encerraram mesmo um filme. E também na parte narrativa, roteiro, design de produção, é tudo insano. Então o filme realmente me agradou em muitos aspectos, tanto eu quanto a minha esposa. Eu achei um filme bem legal, divertido, muito bom, mas eu vou dar uma nota 8,5 pro filme, beleza? Eu talvez daria 9 ou um 8, então eu fiquei ali no meio do caminho dando um 8,5, porque eu tiraria um pontinho ou outro, como eu disse, do próprio musical, que acaba arrastando o roteiro com ele em alguns aspectos, então me pega um pouco. Mas todo o resto da construção faz ele avançar, né, do 8 para o 9. Então por isso eu fiquei no meio do caminho ali, um 8,5 para mim é suficiente, beleza? Eu gosto desse número, tranquilo? Então é sim um filme muito divertido, excelente, gostei demais e eu recomendo que vocês assistam no cinema por conta dos visuais insanos e, claro, da narrativa do filme. Traz todas as referências, né, à obra original, tudo que constrói o Mágico de Oz, e tem um pequeno vislumbre no começo do filme sobre a história da própria Dorothy, que a gente pode sim, né, ver aí uma produção dessa no futuro. Eu mesmo fiquei com o coração aquecido ao ver aquela cena, então eu queria muito ver um filme do Mágico de Oz, né? O primeiro filme falando sobre a Dorothy, o Kansas, né? E como ela foi parar lá ajudando os seus amigos. Beleza? Então eu gostei demais, recomendo muito. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você pretende assistir o Wicked e também já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu tô ligado que você ainda não fez isso aí, então faz aí pra gente, beleza? E você que é um mágico poderosíssimo vai conseguir fazer essas 3 coisas e também ajudar a gente compartilhando o vídeo com aquele seu amigo, aquele seu familiar, o crush, que vão querer assistir esse filme, beleza? Então, agora sim, vou deixar 2 recomendações aqui para vocês, como a nossa playlist de resenhas, que está bem interessante, e também a nossa playlist do Mágico de Oz, que a gente já tem lá, por exemplo, todas as adaptações do Mágico de Oz, e também as melhores adaptações de O Mágico de Oz, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!